E aí, amiguinhos, tudo na santa paz? Bom, um assunto que o pessoal sempre pede quando a gente coloca uma votação lá no Instagram, por exemplo, sobre o que gostariam que falasse, ou alguns assuntos que mesmo em sala de aula a gente percebe que a galera gosta, que todo mundo curte, é sobre o amor, sobre a paixão, sobre o tesão, como é que as coisas funcionam dentro da química, né? Um olhar bioquímico e também, sem deixar de lado, porque é impossível, um pouco antropológico, né? Entender de onde viemos e para compreender o que acontece com a gente hoje. Para começar esse vídeo, eu vou contar para vocês uma historinha que ocorreu um tempo atrás, né, entre eu e minha esposa andando de carro. Por determinação da gerência, não falarei o nome da patroa, né? Mas então, estávamos eu e a gerência voltando de carro, eu dirigindo, ela sentada ao lado, e aí, passando em frente da delegacia, tinha um policial civil na frente, assim, cara alto, eu vi de longe, né, porque o homem tem uma visão em profundidade melhor do que a da mulher. Moreno, barba bem feita, alto, bonito, cara bonitão. E aí eu olhei e eu pensei, ela vai olhar. Continuei dirigindo e olhando para ela. Dirigindo devagarinho e olhando para ela. Ela mexeu 2 graus o olho e voltou. Rápido. Eu perguntei para ela, né, pra gerência, bonita, né? Ela assim, eu disse assim, quer que eu faça a quadra para você ver mais uma vez? Ela, sim, até porque não deve ser daqui. Aí eu fiz a quadra e voltei, bem devagarinho, para que ela olhasse bem ele. Até, né, eu conto as histórias assim para os alunos e falo para eles, gente, eu preciso compreender a necessidade dela, afinal de contas, ela casou comigo, ela deve querer ver um homem bonito de vez em quando, né? Então, né, brincadeiras à parte, por que que eu estou contando essa história? Para falar para vocês o seguinte, os nossos cérebros, homens e mulheres, eles têm estruturas diferentes. Quer ver? Qual era a função do macho? Não era nem homem ainda, né? Penso. Do macho há 3 milhões de anos atrás, lá na savana africana, onde surgiu os primeiros povos e assim por diante. Não era caçar? Então, o macho, o homem, ele desenvolveu uma visão em profundidade. Então, o homem tem uma visão lá no fundo muito melhor do que das mulheres. Já as mulheres, ou vamos dizer assim, as fêmeas, há 3 milhões de anos atrás, qual era a função dela? A função dela era procriar. Defender as crias, até porque tinha uma expectativa de vida pequena, tinha que cuidar, né, porque tinha 10 filhos, mais um é que ia sobreviver, ou 2 e tal. Resumindo, tinha que cuidar, tinha que dar alimento, tinha que comer, tinha que dar segurança, e tinha que estar de olho em todos os lados, defendendo de predadores e assim por diante, cuidando das crianças, né? Acabou que a mulher tem uma visão lateral muito melhor do que o homem. Ela não chega a enxergar, ela não tem como enxergar 180 graus, né? Mas ela tem uma visão lateral muito melhor do que os homens. Por quê? Porque a visão lateral, desculpa, a visão nos 2 casos, ela é formada por memória. Então a gente está olhando aqui, eu estou olhando para a câmera, vocês estão olhando para a tela do smartphone, do notebook, o que for, vocês estão vendo. Aquilo que você vê ao lado é o cérebro que está colocando de memórias ali. E a mulher tem uma área do cérebro que é muito mais desenvolvida do que o homem. Talvez não muito, mas é mais desenvolvida do que o homem. Que é chamado de... me fugiu o nome agora. Hipocampo, perdão. Hipocampo. Então, o hipocampo, ele é uma área do cérebro que é relacionada à memória. Então, é como se tivesse assim, hipocampo e córtex. Os dois compõem memória. Memória de curto prazo, hipocampo, memória de longo prazo, córtex. Pessoas, às vezes, que têm aquela doença da memória, que eu acho que eu devo estar desenvolvendo, me fugiu agora, você sabe, né? Ela tem Alzheimer, lembrei, opa, tô curando já. Então ela tem o começo da memória de curto prazo perdida, mas ela lembra de coisas que aconteceram há 20, 30, 40, 50 anos. Ou seja, o córtex fica intacto, mas o hipocampo começa a sofrer uma deterioração. Então, na mulher, o hipocampo é mais desenvolvido do que o homem. Resumindo, ela tem memória melhor, principalmente para coisas pequenas. Já viram, exemplo, pedir o endereço de um homem e de uma mulher. Para um homem ou para uma mulher, perdão.
O homem ele vai dizer, ó, você segue aqui, dobra na segunda quadra, tem uma casa número 110, você chegou no teu... Para a mulher, ela vai colocar um monte de informações. Tem uma casa rosa, daí você tem uma floreira na frente, tem uma determinada planta. Ou seja, a mulher ela tem muito mais detalhes. Por quê? Porque o hipocampo dela é mais desenvolvido. Então ela consegue, a visão dela, como é formada por memória, tem uma visão mais ampla. A mulher está olhando para frente, mas ela consegue saber o que tem tudo, as coisas que tem ao lado dela. Já o homem não, ele sabe mais ou menos o que tem, uma forma, uma cor de repente, mas ele não sabe exatamente. Então o que, que ocorre? Se passa uma mulher bonita na rua, o homem ele mexe o olho para ver. Não estou falando que o homem vai fazer isso aqui, né? Ah, isso aí é falta de respeito, né? Absurdo. Mas o homem olha, natural, para poder ver a mulher. E a mulher vê sem olhar. Ou seja, ela está indo aqui, está passando um bonitão aqui do lado, ela está olhando para frente, mas ela sabe, está tirando o esquadro dele, né? Sabe certinho. A calça jeans se ajusta, não é, se ele está bem arrumado, se a barba está feita, se ele tem ombros largos. Mulher sabe tudo, o homem precisa movimentar os olhos, a mulher não. Então, quando a gerência, né, quando a minha esposa estava no carro e olhou pro policial, vou ficar bravo com ela? Jamais, até porque eu não sou machista, né, direitos iguais. Se eu quero ir na praia e olhar uma morena bonita que está lá toda bronzeada, ela também tem o direito de olhar para os homens que ela quiser. Só que eu preciso movimentar os olhos. E ela não, ela olhando para frente, caminhando comigo na rua, de mão dada, ela consegue escanear as carinhas na rua. Então essa é a lógica de entender um pouquinho o funcionamento do cérebro do homem e o funcionamento do cérebro da mulher. Para o homem, ele enxerga em profundidade, como eu falei, porque na nossa história precisávamos caçar. Então o homem tem uma área do cérebro mais desenvolvida do que a da mulher, que é chamado de hipotálamo. O hipotálamo ele é responsável por esse detalhe da visão em profundidade, ele enxerga numa profundidade maior do que a da mulher, e faz com que também ele reaja mais rapidamente às situações. Por isso também, reagindo mais rapidamente, ele é mais violento. Por quê? Porque ele vai reagir antes de analisar socialmente, né, se deve ou não agir. Ele age, muitas vezes. Então, essa velocidade da reação, que também auxilia, que também faz parte da violência, né, característica do macho, característica do homem, característica isso não só no homem, mas em diversas espécies isso é visto, deve-se então a essa diferença de cérebro. Hipocampo da mulher e hipotálamo no homem. E aí, legal, você viu a pessoa. Nós vemos de forma diferente. Mesmo, olha só, foi feito um teste em 37 países, milhares de casais, para entender o que os homens procuram quando conhecem, quando vem uma mulher, e o que uma mulher procura quando vê um homem. No caso do homem, quando eles pegaram esses casais e mostraram fotos das suas namoradas ou esposas, né, com eletrodos no cérebro e tal, não sei como é feito lá, eles perceberam que a área que ativou no cérebro foi a área fusiforme, que é aqui acesso aqui do lado. Inclusive tem um filme do James Bond em que o James Bond lá tá preso, tá numa cadeira, e vem o rapaz lá e coloca uma broca para furar essa área fusiforme dele, e aí ele fala que depois que aquilo acabar ele não vai mais reconhecer ninguém, inclusive o amor da vida dele que está ali e tal. Então a área fusiforme é responsável pela visão. Então quando um homem vê uma mulher, a área que ele ativa primeiro é a área fusiforme, ou seja, importância para ele, beleza, primeira coisa. E para a mulher é a área da atenção e motivação. Então fizeram esse teste, mostraram para as mulheres fotos dos namorados ou dos maridos. E a área que foi ativada no cérebro foi diferente do homem. Foi a área do septo e do núcleo, a área do núcleo caudato e do septo, que são áreas relacionadas à atenção, à motivação. Ou seja, para a mulher, beleza não é o essencial. É o primeiro passo, mas não é essencial. Como a mulher vê, então, um homem? Ela presta muito atenção, isso são pesquisas, não sei o que estou falando, a posição ou a questão sociocultural dele.
Então, a beleza chama a atenção no primeiro momento, mas para que se estabeleçam as relações, a questão sociocultural para a mulher em relação ao homem é muito mais importante. E para o homem, relações começam pela beleza, pela visão, aquilo que ele acha bonito. Não que todas tenham que ser morenas, todas tenham que ser loiras, né? Existe uma variabilidade, mas ele olha primeiro a imagem e a mulher olha o geral, o conteúdo. Só que veja bem, quando uma pessoa conhece outra, ela também ela analisa duas coisas. Se ela quer para um relacionamento rápido ou para um relacionamento mais duradouro. Para um relacionamento rápido, as mulheres também olham para a beleza. É a primeira coisa que ela vê, se ele é bonito, se ele é alto. E essa questão de beleza muda de acordo, pasmem, com a qualidade da saúde básica nos países. Então o Brasil, numa pesquisa que foi feita também por uma universidade americana, ele ficou em último lugar junto com as mexicanas. As mulheres, junto com o Brasil e o México. Então as brasileiras e as mexicanas são as que mais preferem homem, assim, sabe? Ombro largo, características masculinas bem marcadas. Por quê? Porque essas características masculinas bem marcadas vêm da ação da testosterona. Então a testosterona no homem, quando ela é mais alta, ele vai ter um vigor, um porte físico mais avantajado. Ele vai produzir descendentes mais resistentes a doenças. Então a testosterona é isso também. Só que, veja, toda moeda tem dois lados, né? Eu costumo falar assim. Então, ao mesmo passo que o homem com mais testosterona, ele tem uma genética melhor, é mais resistente a doenças, os seus filhos, teoricamente, também terão uma resistência a doenças maiores, ele é mais violento, presença de testosterona, e também mais propenso à infidelidade. Então, toda a escolha das mulheres, Brasil e México em último lugar, e aí vem outros países, que a testosterona, ou seja, homem com características masculinas muito bem marcadas, são os preferidos. Já em países como a Suécia, como a Bélgica, em que o abençoado do sistema de saúde funciona melhor, as mulheres preferem homens com características mais afeminadas, ou seja, menor quantidade de testosterona. O que isso influencia? Menor agressividade, menor violência, menor propensão à infidelidade. Automaticamente são pais melhores, maridos melhores. Estou generalizando o conhecimento antropológico e bioquímico. Tá? Então, mas o meu marido ele tem 1,90 m, tem 2 de ombros e o cara tem, o maxilar dele é quadrado, ele é um gatão gostoso. Lógico que ele vai ser um bom marido e tal. Estou falando generalizando, né? Generalizando as coisas. E aí, veja só, ocorreu a atração. Então, o que traz a atração, que é o primeiro momento, o primeiro contato que os casais têm? Eu estou falando que homens e mulheres, mas eu estou falando de todos os tipos de casais, todas as classes, vamos pensar assim. O que eles têm em primeiro? A primeira parte é o tesão, é a luxúria. O nosso cérebro desenvolveu 3 mecanismos diferentes. A luxúria, o romance, paixão, e a duração do relacionamento, que aí vai anos e anos. Né? E esses 3 são independentes no cérebro. Por exemplo, uma mulher ela pode amar o marido, ela pode ser apaixonada por um entregador de pizza e pode ter um tesão gigantesco, pelo George Clooney. Então, são 3 sistemas diferentes. E veja como é complexo, né? O nosso cérebro, ele vem de uma estrutura similar, mas os hormônios é que nos controlam. Então, muitas vezes falava até que amor não existe, né? O que existe são reações neuroquímicas de hormônios que nos controlam. E a testosterona é o que controla o primeiro desses, da luxúria, do tesão. Tanto no homem quanto na mulher, porque algumas pessoas acham que a testosterona é exclusiva do homem. Não, a testosterona age nos dois. Claro que o homem tem muito mais e a mulher tem muito menos. Mas que é ele que regula, por exemplo, a libido, o tesão, resumidamente, assim, tá? Esse assunto é muito completo, é muito complexo, então eu vou dividir esse vídeo em várias partes e vou postando ele ao longo dos dias, tá?
Mas eu quero que você entenda isso. Homens e mulheres veem de formas diferentes. E principalmente, mulheres, se você viu que o namorado deu uma olhadinha discreta para outra mulher, não fiquem bravas. Vocês também fazem isso, só que fazem isso sem mexer os olhos. Tá? Então, sem machismo, sem... Ai, porque eu olho para a mulher, mas minha mulher não pode olhar para o homem. Ela olha, assim, sabe? Só que a mulher está voando, está 1000 anos à frente na escala evolutiva, então, assim, mulher manda e a gente obedece. Belezinha? Beijo para vocês e até mais.